Bem-vindos à nossa aula número 4. Nesta aula vamos estudar mais um pouco de História da Arte, Renascimento, Barroco, Rococó, Neoclassicismo e Romantismo. Vamos começar nossa aula com um trecho da música Monte Castelo, do grupo Legião Urbana. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Nesta bela música foram adaptados partes do maravilhoso poema clássico de Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer. Luís Vaz de Camões. Este é um trecho do poema de Camões, onde ele buscou analisar o sentimento amoroso racionalmente, por meio de uma operação de fundo intelectual, racional, valendo-se de raciocínios próximos da lógica formal. Mas, como o amor é um sentimento vago, imensurável, Camões acabou por concluir pela ineficácia de sua análise. O sentir e o pensar são movimentos opostos. O sentir deseja e o pensar limita. E como o poeta não podia separar aquilo que sentia daquilo que pensava, o resultado na prática textual só podia ser o acúmulo de contradições. Essa feição contraditória e o jogo de oposições aproximam Camões dos movimentos artísticos maneirismo e barroco, que veremos mais à frente. Mas, de que maneira a literatura de Camões e a música da Legião Urbana estão conectadas e por que mencioná-los na aula de arte? Porque, através do estudo da história da arte, podemos perceber que o ser humano vive esta contradição, como a do poema. Isto é, percebemos que o homem muda o seu padrão cultural, manifesta seus anseios de mudanças, mas ao mesmo tempo continua resgatando do passado o que foi muito significativo para ele ou para um determinado grupo. Foi o que aconteceu na Europa entre os fins do século XIV e início do século XVI, um grande movimento chamado Renascimento. Chamou-se de Renascimento devido à redescoberta e revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, que nortearam as mudanças deste período em direção a um ideal humanista e naturalista. Além de reviver a antiga cultura greco-romana, ocorreram neste período muitos progressos e incontáveis realizações no campo das artes, da literatura e das ciências. Este período foi caracterizado pela visão humanista, individualista e naturalista, desprezando a cultura medieval. O Renascimento resgata a cultura clássica e o escritor Luís de Camões representa o Renascimento português. Suas obras eram líricas, onde destacam fortemente a cultura renascentista. Sua obra mais importante foi Os Lusíadas, que narra a viagem de Vasco da Gama às Índias, em forma de canções, onde a glória do povo português é exaltada por sua coragem e heroísmo. Na pintura do Renascimento, houve a descoberta da perspectiva científica.
Os espaços são retratados de maneira real sobre as superfícies planas, e com a ajuda do jogo de claro e escuro, cria-se volumes e profundidades. Surgiu a tintura a óleo, que possibilitou a pintura sobre tela, com uma qualidade e durabilidade maior às obras. O mundo agora é pensado como uma realidade a ser compreendida cientificamente e não apenas admirada. Os maiores pintores foram Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. Estes artistas foram tão completos que depois deles começa o declínio do Renascimento e surge, paralelamente a este movimento, o que se chamou de maneirismo, uma transição entre o Renascimento e o Barroco, pois os artistas se veem obrigados a partir em busca de elementos que lhes permitam renovar e desenvolver todas as habilidades e técnicas adquiridas durante o Renascimento. É então que a arte começa a imitar a própria arte. Na arquitetura renascentista, a ocupação do espaço pelo edifício baseia-se em relações matemáticas estabelecidas de tal forma que o observador possa compreender a lei que o organiza, de qualquer ponto em que se coloque. Suas principais características são obras arquitetônicas, arcos de volta perfeita, simplicidade na construção. A escultura e a pintura se desprendem da arquitetura e passam a ser autônomas. Construções, palácios, igrejas, vilas, casa de descanso fora da cidade, fortalezas, funções militares. O Barroco. A arte barroca teve sua origem na Itália no século XVII e logo espalhou-se por outros países da Europa, bem como as Américas, trazida pelos colonizadores portugueses e espanhóis. As obras barrocas romperam o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência, que os artistas renascentistas procuram realizar de forma muito consciente. Na arte barroca predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista. É uma época de conflitos espirituais e religiosos. O estilo barroco traduz a tentativa angustiante de conciliar forças antagônicas, bem e mal, Deus e diabo, céu e terra, pureza e pecado, alegria e tristeza, paganismo e cristianismo, espiritismo e matéria. Este slide traz alguns dos mais importantes pintores barrocos que registraram em suas obras as principais características da pintura barroca, que são composição assimétrica em diagonal, que se revela no estilo grandioso, monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista. Acentuado contraste de claro e escuro, expressão dos sentimentos, era um recurso que visava a intensificar a sensação de profundidade, realista, abrangendo todas as camadas sociais, escolha de cenas no seu momento de maior intensidade dramática. Caravaggio tem como característica o modo revolucionário como ele usa a luz.
Ele não aparece como reflexo da luz solar, mas é criada intencionalmente pelo artista para dirigir a atenção do observador. Andrea Pozzo realizou grandes composições de perspectiva nas pinturas dos tetos das igrejas barrocas, causando a ilusão de que as paredes e coluna da igreja continuam no teto e de que este se abre para o céu, de onde santos e anjos convidam os homens para a santidade. Rubens. Este artista criou cenas que sugerem, a partir das linhas contorcidas dos corpos e das pregas das roupas, um intenso movimento. Em seus quadros, é geralmente no vestuário que se localizam as cores quentes, o vermelho, o verde e o amarelo, que contrabalançam a luminosidade da pele clara das figuras humanas. Rembrandt tem como característica não propriamente o contraste entre luz e sombra, mas a gradação da claridade, os meios tons, as penumbras que envolvem áreas de luminosidade mais intensa. Velázquez retratou pessoas da corte espanhola do século XVII e também procurou registrar em seus quadros os tipos populares do seu país, documentando o dia a dia do povo espanhol num dado momento da história. Rococó é o estilo artístico que surgiu na França como desdobramento do barroco, mais leve e intimista que aquele e usado inicialmente em decoração de interiores. O neoclassicismo surgiu no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, manifestando forte reação contra o barroco e o rococó do antigo regime. Expressou os valores próprios de uma nova e fortalecida burguesia. A pintura desse período foi inspirada em artistas do Renascimento e, portanto, podemos dizer que as obras neoclássicas apresentam características do maneirismo, onde a arte imita a arte, principalmente na escultura clássica grega e na pintura renascentista italiana, sobretudo em Rafael, mestre inegável do equilíbrio da composição. Principais características: formalismo na composição, refletindo racionalismo dominante, exatidão nos contornos, harmonia do colorido. A escultura usou de modelo as estátuas gregas, por sua harmonia nas formas, proporções e expressões. Antônio Canova foi o maior escultor neoclássico. O mármore branco foi o material mais utilizado, pois representava pureza e limpidez, também utilizado nas estátuas gregas. O século XIX foi agitado por fortes mudanças sociais, políticas e culturais. Do mesmo modo, a atividade artística tornou-se complexa. Surge neste período o movimento artístico denominado romantismo. Os artistas românticos procuraram se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista. Características gerais: a valorização dos sentimentos e da imaginação, o nacionalismo,
a valorização da natureza como princípio da criação artística, os sentimentos do presente, tais como liberdade, igualdade e fraternidade. São características da pintura deste período: a aproximação das formas barrocas, composição em diagonal, sugerindo instabilidade e dinamismo ao observador, valorização das cores e do claro-escuro e dramaticidade. Principais artistas na pintura: Goya, Delacroix. São temas da pintura do período romântico: fatos reais da história nacional e contemporânea da vida dos artistas, natureza revelando um dinamismo equivalente às emoções humanas, mitologia grega. O realismo. Entre 1850 e 1900, surge nas artes europeias uma nova tendência estética chamada realismo, que se desenvolveu ao lado da crescente industrialização das sociedades. O homem europeu, que tinha aprendido a utilizar o conhecimento científico e a técnica para interpretar e dominar a natureza, convenceu-se de que precisava ser realista, inclusive em suas criações artísticas, deixando de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade. São características gerais deste período: o cientificismo, a valorização do objeto, o sóbrio e o minucioso, a expressão da realidade e dos aspectos descritivos. A arquitetura do período realista. Os arquitetos e engenheiros procuram responder adequadamente às novas necessidades urbanas criadas pela industrialização. As cidades não exigem mais ricos palácios e templos, elas precisam de fábricas, estações, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, hospitais e moradias, tanto para os operários quanto para a nova burguesia. Escultura do período realista. Não preocupação com a idealização da realidade. Ao contrário, procurou a escultura realista recriar os seres tais como eles são. Além disso, os escultores preferiam os temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção política em suas obras. Sua característica principal é a fixação do momento significativo de um gesto humano. A pintura do período realista propaga ideais políticas e sociais, denunciando injustiças, explorações dos humildes e os contrastes entre a riqueza e a pobreza. Os pintores retratam fielmente a realidade, recusando o intelectualismo, o emocionalismo, os temas mitológicos e bíblicos. Courbet foi considerado o criador do realismo social na pintura, pois procurou retratar em suas telas temas da vida cotidiana, principalmente das classes populares. Manifesta sua simpatia particular pelos trabalhadores e pelos homens mais pobres da sociedade do século XIX. As obras literárias também faziam denúncias sociais, criticando as desigualdades, a exploração e o preconceito racial em uma linguagem clara e direta. É desta época Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary,
que chocou a sociedade e inclusive levou o autor ao banco dos réus. Agora vamos aos exercícios. 1. As igrejas barrocas brasileiras distribuem-se pelas principais cidades ao longo da costa litorânea com destacável unidade de estilo. Apesar das diferentes localidades e ordens religiosas, características em comuns podem ser apontadas, tais como: a. Fachadas maciças e com poucos elementos decorados, frontão triangular e torre sineira, planta com nave e capela-mor, retangulares e decoração em talha dourada. B. Fachadas com colunas simples, frontão sobreposto e torres sineiras, planta com nave retangular e capela-mor, transversal e decoração em estuque e gesso. C. Fachada com pórtico de entrada, torre sineira única e centralizada, planta elíptica e altar-mor embutido na parede e decoração com mármores coloridos. D. Fachada com frontão curvo, planta retangular profunda e cúpula, encimando o arco cruzeiro. Resposta exercício 1, letra A. Fachadas maciças e com poucos elementos decorados, frontão triangular e torre sineira, planta com nave e capela-mor, retangulares e decoração com talha dourada. Exercício 2. Michelangelo, Rafael e Leonardo constituem, segundo os historiadores da arte, o ápice da arte renascentista. Cada um alcança um grau de excelência inédito, que tanto aprofunda os caminhos anteriores, como também abre novas e inesperadas pesquisas. Michelangelo foi considerado o maior de todos, a ponto de ter conseguido o que parecia impossível, ir além, superar os antigos com sua arte sublime. Para o século XVI, a questão que se colocava era: o que pode haver depois de Michelangelo, de Rafael, de Leonardo? Pensar em ultrapassá-los não teria sentido. Só restaria fazer arte à maneira deles. Define-se assim aquilo que a história da arte chamou de maneirismo, situado entre o Renascimento e o Barroco. O maneirismo diferencia-se como: a. O momento em que não se acredita que os antigos gregos foram os maiores, mas sim os antigos romanos. B. O momento em que predominou o gosto pelo bizarro, pelo excêntrico, pelo afetado, inspirado pelos relatos das viagens de descobrimento. C. O momento em que a arte recuou e novamente se submeteu à religião da Contra-Reforma. D. O momento em que a arte começa a imitar a própria arte. Resposta, exercício 1, D. O momento em que a arte começa a imitar a própria arte. Parabéns por ter cumprido mais esta etapa. Na próxima aula veremos a influência dos movimentos artísticos no século XX e XXI. Até lá, pessoal!